Fala, meu povo, estamos aqui para mais um vídeo, né? E hoje o tema do nosso vídeo é o que diz a Bíblia sobre o que é ser mãe, né? E se você ainda não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever, ativa as notificações para você ficar sabendo em primeira mão assim que for postado um vídeo aqui. Curte, comente e compartilha com mais pessoas. Amém? Para que elas também possam ser edificadas aqui através da palavra de Deus. Então vamos lá? O que diz a Bíblia sobre o que é ser mãe, né? Então esse tema, né, de ser mãe é muito importante a gente aqui saber o nosso papel como mãe, né? E o que é que a Bíblia nos mostra e nos direciona para que a gente tenha esse entendimento, não é verdade? Então, é muito melhor estarmos cientes, à luz da Bíblia, quais são os nossos deveres, né? Nossa missão, não é verdade? Então, nesse Dia das Mães, né? Estamos aqui para homenagear a nós mães, que também sou mãe, né? E ser mãe, ele é um presente maravilhoso que Deus nos deu, né? Esse dom de gerar vidas, né? Isso é muito forte, isso é muito impactante, a gente ter esse, essa oportunidade e ser esse instrumento, né? De gerar uma vida, de gerar um ser humano no nosso ventre, né? Claro que com a permissão do nosso Deus, com o sopro de vida dele, né? Mas isso é muito mágico, né? E muito forte, muito profundo, né? Cada mãe, ela carrega em si uma honra preciosa. Isso é uma honra para nós, né? E poder participar ali do projeto, dessa criação de Deus, né? Que vai trazendo ali ao mundo seres humanos e com amor, com novas pessoas à imagem e à semelhança de Deus, né? A gente que é cristão, a palavra fala que a gente tem que ser frutíferos, né? Procriação mesmo, né? Geração mesmo, né? E, claro, melhor ainda, gerar filhos de Deus, né? Segundo os corações do Senhor. Então, trazendo ao mundo, né? Com muito amor, né? E esse é um privilégio magnífico que nós, mulheres, né, mães, temos, né? É um privilégio magnífico da maternidade, né? Isso faz com que a gente reflita uma cooperação genuína ali, generosa, né? Nessa formação de novas vidas, né? E isso expressa totalmente o amor do pai, né? E o amor materno, na verdade, ele é um reflexo do amor de Deus, né? Nós vemos muita semelhança do amor de Deus em relação ao nosso amor com os nossos filhos, que é um amor incondicional, né? Uma mãe de verdade, ela está disposta, sem pensar em dar a sua vida pelo seu filho, né? E assim foi também com o nosso próprio Deus, que deu o nosso Jesus por nós, deu a vida dele por nós, né? E por isso é transformador isso. E é por isso que a mãe, ela é tão especial, né? Isso faz a diferença no mundo. Então, apesar de ser um ofício forte e privilegioso, que nós sabemos que somos mulheres e mães fortes, privilegiadas, né? A maternidade, ela também traz consigo muitos desafios. Nós sabemos que a partir do momento em que sabemos que estamos grávidas, a nossa mentalidade, ela começa a ser mudada, né? E ali a gente começa a ter um entendimento, né, da grande responsabilidade e da grande missão que nós temos como mãe, né? Porque estamos ali gerando uma vida e a partir daquele momento a nossa vida também muda e muda para sempre, né? Então essa responsabilidade, esse ofício, né, que a maternidade traz para a gente, né, tem que ser reconhecido sim e valorizado, né? Mas temos que prestar esse nosso serviço, esse nosso papel, essa nossa missão com excelência, né? E nada melhor do que a luz da Bíblia, e entendermos como ser excelentes como mães à luz da Bíblia, né? Então, o papel da mãe na Bíblia ser mãe é uma grande honra, como eu já falei aqui, alegria, né, em poder realizar esse sonho de ser mãe, mas também é uma grande responsabilidade, né? E a mãe, ela deve amar os seus filhos, né, cuidando, né, da sua casa com prudência, com pureza, né?
com bondade, com submissão, né? E a gente tem essas dádivas, né? Essas funções na maternidade ali, essas funções maternas, né? Então, nós somos como co-criação, digamos assim, né? Porque a maternidade, ela é uma bênção ali, que ela permite a nós mulheres, né, a participar desse processo criativo de Deus, né? E ali somos instrumentos nas mãos do Senhor, né? Colaborando com essa formação de pessoas para essa manutenção dessa sociedade, né? E tudo isso, gente, é para a glória de Deus, né? Então, outro exemplo é o nosso amor incondicional pelos nossos filhos, que ser mãe, digamos que se sobrepõe, né, uma experiência de amor integral, onde mesmo que haja dor, mesmo que haja renúncia, mesmo que seja difícil, porque não é fácil, né, você se auto-renuncia, né, de fato isso acontece, mas sempre vai haver também alegria em meio a tudo isso, em meio a turbulências, em meio às incertezas, em meio aos medos que nós mães temos, mas existe a alegria, né? Essa entrega que a gente tem e essa satisfação que a gente tem em se entregar pelos nossos filhos, né? Que o amor de Deus é superior, né? Mas o título de exemplificação aqui foi comparado ao amor de mãe, né? E a gente entende que esse amor de mãe comparado ao amor de Deus, né? Que sempre tem que haver renúncias, né? E o nome de Deus sempre tem que ser glorificado, né? Então, é lindo, né? Não tem o que falar aqui, né? Palavras não definem isso, né? E nós temos que ter o cuidado com os nossos filhos em todos os sentidos, né? A gente tem vários ofícios como mulher, como esposa, como mãe, né? Então, dentro desses ofícios como mãe, inclui-se essa dedicação, né? Que a gente tem que ter com afeto, cuidado, responsabilidades pelos nossos filhos, né? E esse compromisso de amor começa mesmo antes do nascimento ali, como eu falei para vocês, quando a gente descobre que tá grávida, né? E a partir daquele momento, a nossa vida é uma turbulência de sensações, de sentimentos, e tentando entender ali, se encaixando qual o nosso papel, né? Mas, no fim das contas, é uma alegria tudo isso. É uma satisfação incondicional de amor que Deus nos concedeu como honra de poder, né? Ser co-participadoras de tudo isso, né? E nós temos que ser referência e termos valores porque somos exemplos para os nossos filhos. Eles vão sempre se espelhar em nós, né? Então, as mães ela têm a graça e esse poder de influenciar ali as gerações, educar, colocar no caminho correto, né? Através do ensino, né, ali da dedicação e principalmente do exemplo que eles vão ver dentro de casa, né? E eles podem moldar, elas podem, nós mulheres, a gente pode, na verdade, conseguir moldar, né, essa sociedade. Nós temos esse poder de levar os nossos filhos a serem pessoas, né, relevantes na sociedade, com dignidade, com princípios, com valores, né, através da nossa orientação ali, né, que honrem, que glorifiquem a Deus, né. Então, a gente tem que mostrar para os nossos filhos o que é a verdade, o que é a justiça, a honra, o amor, o que é o perdão, como sermos gratos. Nós temos que mostrar aos nossos filhos como ter fé, né? E sermos honestos. E aí, por aí vai, em muitas situações de referências e valores que nós temos que ter, né? Como ser humano, na verdade. E principalmente nós temos que ensinar a palavra de Deus e nós temos que encaminhar nossos filhos a ter um grande relacionamento com o Senhor ali desde pequenininho, né? As mães cristãs, ela tem o privilégio, né, e essa oportunidade de poder ensinar ali desde o ventre, ali já gerando ali a palavra de Deus, né? E orientar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, né?
a gente tem esse grande poder de ser influenciadoras nessa formação espiritual dos nossos filhos, né, para ajudá-los ali a se tornarem cristãos, né, comprometidos com o Evangelho de Jesus, né, para que eles não se desviem do caminho, na verdade, e nós carregamos esse legado espiritual, né, que a maternidade ela eterniza os dons divinos da criação, né, e do amor ali. Então, a mãe, a mulher cristã, ela tem essa oportunidade de agir como ali a primeira líder espiritual dos nossos filhos, né? Claro, juntamente com o pai, né? Óbvio, né? Mas a mãe, ela tem um papel fundamental nessa formação espiritual, porque a palavra fala que o pai, ele é o provedor, é aquele que sai para trazer a provisão, mas a mãe é aquela que cuida, que tá ali, que direciona mais, né? Que tem o tempo maior para ser dedicado ali, né, nessa formação espiritual da própria família ali dos filhos. Então, a gente tem essa oportunidade de sermos instrumentos, né, espirituais, de moldar essa sociedade pela fé, não é verdade? E em amor, em educação, ali na esperança de Cristo Jesus na nossa vida, né? Isso é um legado que tem que ser um legado duradouro e por isso nós temos que saber exatamente a nossa função, nosso propósito, nosso compromisso, a nossa responsabilidade desde já, né? Porque isso vai repercutir de geração em geração. Você, se a sua geração, sua mãe, sua avó, não tiveram essa oportunidade, seja a primeira da sua casa, do seu lar, em que faz com que rompa, né, os destinos proféticos da sua casa, da sua família, fazendo com que você seja a pessoa que vai fazer a diferença ali mesmo, a influenciadora geracional das próximas gerações da sua família, né? Ali com dedicação, amor e ensino, ali numa construção mesmo ali, começando do zero ali, né? A partir da criação, da educação, né? Caminhando os nossos filhos no caminho do Senhor, né? Isso é uma bênção, né? Isso é inestimável, o valor que isso tem, né? Então, o significado de ser mãe na Bíblia é isso, gente. É um amor incondicional, assim como Deus tem por nós, né? É um amor de Deus por nós e a Bíblia, ela compara, né? Faz essa comparação do amor de Deus por nós comparado com o amor da mãe e do filho ali. É a única comparação que existe na Bíblia que a gente pode comparar o amor de Deus conosco é o amor de uma mãe por um filho, né? Lá em Isaías 49:15, né? Então, ela aconselha a mãe, ela dá carinho, a mãe ela se preocupa com o bem-estar dos seus filhos, né? A mãe ela é a pessoa que está ali presente mesmo, desde o início com o filho, né? Sai do próprio ventre, ela dá o alimento, né, na amamentação, então ela cuida do filho com o seu próprio corpo, né? E isso é mágico, é maravilhoso, né? Então, no início dos primeiros ali criação do ser humano ali, a mãe, né, ela é a primeira pessoa, ela que a criança vai conhecer ali, que tá gerando ela dentro do ventre, né? Então, isso é muito importante, isso é mágico, isso é maravilhoso, né? E a Bíblia também fala que a mãe, ela tem que ser uma mãe virtuosa. Se somos mulheres, temos que ser mulheres virtuosas e, consequentemente, uma mãe virtuosa, né? Que ela trabalha, né, pela a sua família com dedicação ali, né, como diz Provérbios 31, ao versículo 31, né, e essa é uma grande responsabilidade nossa, que envolve cuidar da alimentação, da vestimenta, da saúde, da higiene, da educação e da segurança dos seus filhos, né, cuidar do nosso lar com excelência, né. Então, nós temos que ser essa mulher virtuosa, a mãe virtuosa para os nossos filhos como exemplos em tudo, né? Então, diante dessas responsabilidades que nós temos, né, que foram estabelecidas por Deus, né,
ela merece obediência e respeito dos seus filhos. Nós temos que impor respeito. Nossos filhos têm que entender o nosso papel e nos respeitar. Assim como relata lá em Efésios 6, do versículo 1 ao 3, né? O respeito, né? A, a mãe ali. Então, na palavra de Deus, a gente compreende que as mães, elas são muito mais importantes, elas são pessoas importantes, na verdade, né? Na vida dos seus filhos, na construção do ser humano ali, né? O pai também, claro, mas estamos aqui focando na mãe, né? Não, claro que o pai também tem total participação em tudo isso, no seu papel como pai, mas estamos focando hoje aqui na mãe pelo Dia das Mães, né? Então, por isso, cada filho ele tem que respeitar, né, sua mãe, seu pai, né? A Bíblia nos dá vários e grandes exemplos, né, de mães tementes a Deus, né? Nós temos grandes mães, exemplos na Bíblia, do qual elas fizeram grandes atitudes para salvar a vida do seu filho, como Joquebede para salvar Moisés. Ela, como mãe, deve ter se, como imagina a dor dela ter que, para que seu filho não morra, ela teve que se afastar do seu filho ali, colocar ele num cestinho, botar ele nas águas, para que ele não fosse morto, né? Fosse encontrado ali pela princesa, para que ela cuidasse do filho, para que ele não pudesse vir a morrer, porque a gente sabe da história que foi mandado exterminar os filhos homens naquela época, e Moisés, né, estava dentro essas estatísticas, e para salvar a vida dele, a mãe teve que ter essa atitude. Então, uma mãe, ela é muito perspicaz, ela conhece o filho muito bem, só em olhar, ela tem esse norte, ela tem esse entendimento do como o filho tá. A mãe, ela consegue sentir algo que pode acontecer de mal com o filho. Isso já aconteceu comigo, né, em que minha filha teve uma situação de saúde, e antes de acontecer, né, antes de vir a acontecer, isso aconteceu no final da tarde, eu desde de manhã eu estava sentindo que algo ia acontecer no meu coração, um aperto no peito, e eu sabia que algo estava para acontecer, né? E aquele sentimento, a mãe ela sente, né? Deus nos deu esse dom, esse discernimento, essa sensibilidade que só a mãe sabe, que só a mãe entende, que só a mãe pode resolver, que só a mãe pode ali cuidar, que só a mãe tem esse dom e esse discernimento espiritual que é de Deus para nós. Nós sabemos, nós temos nada passa despercebido aos nossos olhos. A gente sabe, a gente conhece, porque veio de dentro de nós. E foi o próprio Deus que nos deu essa oportunidade, é o próprio Deus que nos dá esse dom e essa honra, né, de ser mãe. Que não tem nada que eu fale aqui, diante de tudo que eu falei, nada consegue definir com excelência, né, quem somos, né? Então, à luz da Bíblia, né, nós temos que ter esse entendimento da nossa missão, da nossa condução diante dos nossos filhos. E quero dizer aqui para vocês que são mães, como eu sou, desejar para vocês um feliz Dia das Mães, né? Que Deus te abençoe e que você seja uma mãe segundo o coração de Deus, que você seja uma mãe com excelência, que você seja uma mãe virtuosa, assim como foi falado aqui, né? Que você possa entender o seu papel, né? E eu não estou dizendo aqui que uma mãe ela vai ser perfeita, ela vai ter medos, frustrações em alguns momentos, vai ter momentos de desespero, momentos que você não sabe o que fazer. Isso é normal. Isso não quer dizer que você é uma mãe ruim, uma mãe que não é uma boa mãe, né? Mas isso também faz parte da maternidade, né? É algo que faz parte de nós, que também temos nossas dúvidas, né? Ou também erramos muitas vezes em nossas atitudes. Mas quero deixar claro aqui para vocês que reconhecer os erros é uma virtude muito mais preciosa e que a gente sempre tem que estar vigiando em relação a isso. E sempre não só mostrar para os nossos filhos que também erramos, porque eles vão ver nossos erros e nós temos que confessar. Sim, nós vamos errar, nós não somos perfeitas. Mas a maior virtude é reconhecer o erro e mostrar o perdão.
o valor do perdão para os nossos filhos no nosso dia a dia ali, né? No nosso cotidiano, diante das circunstâncias que aparecem. E ensinar que podemos errar, mas reconhecer é valioso e pedir perdão é mais valioso ainda. Então, isso também é uma forma de ensinar, né? Que a vida é assim, que o ser humano é assim, mas que o mais importante é perdoar e reconhecer o erro, né? Então, feliz Dia das Mães, que Deus te abençoe. A minha oração é que você, né, consiga conduzir a sua missão, seu destino profético de mãe com excelência diante das Escrituras. Então, que Deus te abençoe, que você tenha um feliz Dia das Mães abençoado e, em nome de Jesus, né, você seja agraciada, assim como Maria foi agraciada, né, com a visita do anjo, do Espírito Santo de Deus, que você, né, que está tentando ser mãe de novo, ou que você que ainda não é mãe e está assistindo esse vídeo, e em nome de Jesus eu profetizo que você seja agraciada assim como Maria foi agraciada com a visita de um anjo e que ele possa te dar a grande bênção de realizar o seu sonho de ser mãe, né? E embarcar nessa grande aventura de renunciar a si mesmo, né? E ser essa mulher forte que vai conseguir ser co-participativa na criação do ser humano ali junto com Deus, né? Para a glória dele. Amém? Que Deus te abençoe. Um feliz Dia das Mães. Te espero no próximo vídeo. Tchau!